muito atrasado em relação aos líderes do campeonato. Vai jogar apenas depois deste jogo ter terminado. Há pouco as equipas fizeram aquecimento no campo número 2 do Estádio das Antas, tendo como pano de fundo as obras do novo estádio do Futebol do Porto. Vamos então ver essas imagens captadas há pouco, o treino do Futebol Clube do Porto no campo número 2, que alberga a maior parte dos treinos da equipa, orientada por José Mourinho, que aqui orienta o primeiro grande clássico ao serviço do Porto. Ele que, enquanto treinador do Benfica, já orientou um Benfica Sporting, e a equipa do Porto já recolheu aos balneários, tal como o Benfica. Benfica que também fez o aquecimento no campo número 2. A exceção foram os guarda-redes Vítor Bahia e Robert Enca, que fizeram o aquecimento no Estádio das Antas, no campo número 1. Aí vemos um plano dos jogadores do Benfica, treinador adjunto a orientar, Fernando Chalani, ele que hoje faz 43 anos de idade. Nesta altura já é possível também avançarmos com os 11 iniciais de cada uma das equipas, e começo pela equipa do Porto, que está a ser acompanhada pelo Luís Baila. Já temos aqui os 11 escolhidos por José Mourinho. O Futebol Clube do Porto vai atuar com Vítor Bahia na baliza. Na defesa, o defesa direito é secretário. Os centrais são Jorge Andrade e Ricardo Silva. Sempre se confirma que Ricardo Silva é o titular. O defesa esquerdo é Frederick Soderstrom. No meio-campo temos Paredes, Pavlin e Deco. Depois confirma-se efetivamente a titularidade de Cândido Costa, Capucho e Benny McCarthy também faz a sua estreia esta noite. O sul-africano faz a estreia na Primeira Liga Portuguesa. Hugo Gilberto com a equipa do Benfica. O Benfica já disse que quer mandar no jogo nas Antas, e para vencer, Josualdo Ferreira pôs em campo Robert Enque, Júlio César, Anderson, Mantorras, Zaovic, João Manuel Pinto, Simão, Caneira, Ian Kauskas, Tiago e Armando. O Benfica é a equipa com menos derrotas fora de casa. O Benfica, 2 regressos às Antas de Zlatko Zaovic e também do defesa central João Manuel Pinto. Jorge Batista, olhando para a constituição das equipas, que era uma constituição esperada à partida, não tem grandes surpresas. Há a referir que há muitos homens de ataque de um lado e de outro. Josualdo Ferreira cumpre a promessa de ter uma equipa atrevida. O Porto é o que se esperava, joga em casa. Sim, efetivamente as duas equipas apresentam-se com cariz ofensivo, o que para o espetáculo deve ser um bom tónico. Relativamente à forma como cada uma delas se vai posicionar em campo, pelo menos no início, isto é, na carta, o Futebol Clube do Porto irá jogar provavelmente com 4 defesas, um médio mais defensivo, 2 médios que podem fazer, digamos, o centro do terreno, quer ofensivamente, quer mais defensivamente, e depois 3 avançados. Isto é o Cândido Costa do lado direito, o McCarthy ao centro e o Capucho do lado esquerdo. Quanto ao Benfica, apresenta um 4-2-3-1, isto é, com 2 homens de características mais defensivas no meio campo, com os Zaovic nas costas do Ian Kauskas e o Mantorras e o Simão a cobrirem precisamente as alas. Há aqui algum desequilíbrio, aparentemente, da equipa do Benfica, que joga sem o extremo de raiz do lado direito, sabendo-se que o Mantorras é um jogador que pode ambular por quase toda a largura do terreno, enquanto que o Futebol Clube do Porto parece uma equipa que mais rotinada naquilo que está habituada, que é fazer a circulação de bola no meio campo. São duas equipas que parecem não encaixar pela tática diferente de uma e de outra, e isso pode proporcionar espaços e golos. Por aí, daí o facto de ser bastante interessante taticamente apreciar aquilo que podemos observar nos 90 minutos, porque são duas equipas que apresentam sistemas ligeiramente diferentes, vêm de cariz ofensivo, mas ligeiramente diferentes, e portanto tudo, tal como eu disse há pouco, tudo se vai desenrolar sobretudo a partir do meio campo, isto é, a forma como o Benfica ultrapassa a circulação de bola habitual do Futebol Clube do Porto no meio campo. Se o Benfica opta por jogar no mesmo sistema, torna-se complicado. Se por outro lado prefere recuperar a bola e lançar imediatamente para os homens mais avançados, sabendo que o Zaovic não é um jogador que recupera muito, aí pode ter, isto obviamente, teoricamente, pode ter outro tipo de possibilidades. O Futebol Clube Porto aí terá que chamar, sobretudo o meio campo do Benfica, os homens mais atrasados, o Anderson e o Tiago, que eu creio o Tiago pode ter aqui uma função importante entre o Anderson e o Zaovic, mas também obriga aos homens que jogam nas alas a fazer um trabalho suplementar de recuperação de bola. Portanto, digamos que há aqui uma componente tática interessante parte a parte, sabendo que jogam as duas características um pouco diferentes. Fica então feita a análise de Jorge Batista, e desde já chamo o novo repórter Luís Baila para nos dizer
Quais são os jogadores suplentes do lado do Porto? Do lado do Porto, Paulo Santos é o guarda-redes suplente. Ao lado de José Mourinho ainda vão estar Costinha, Alerichev, Paulinho Santos, Pena, Hélder Postiga e Ricardo Costa, o tal central que tinha substituído Ricardo Carvalho. Hoje senta-se no banco para dar lugar a Ricardo Silva, Hugo Gilberto. E ao lado de Jesualdo Ferreira vão estar Moreira, Drulovic, Ednilson, Porfírio, Andrade, Fernando Aguiar e Pepa. O árbitro do jogo veio de Setúbal, é João Ferreira. Já tivemos a oportunidade ao longo da semana também de ouvir as expectativas do árbitro em relação a este jogo. Ele que já apitou um Benfica Sporting, portanto não é um estreante em grandes jogos, mas é num Porto-Benfica. Isto numa altura em que as equipas estão quase preparadas para entrar e Luís Baila, há nesta altura fogo de artifício em torno das 4 linhas. Exatamente, fogo de artifício para dar mais cor ao Estádio das Antas e para proporcionar um maior espetáculo aos mais de 45 mil espectadores que esta noite estão aqui no Estádio das Antas e também para fazer crescer a expectativa em relação à entrada das equipas que irão sair da Boca do Dragão dentro de instantes. Do lado do Benfica não há fogo de artifício, há cascóis, muitas bandeiras e uma frase para Benny McCarthy, ele que já marcou 2 golos ao Benfica e por isso é o visado esta noite. Não são muitos os adeptos do Benfica, mas pode mesmo dizer-se que são bons. Ainda não pararam de cantar. E acima de tudo vemos então imagens de festa no Estádio das Antas, é o que se quer hoje neste grande jogo entre Porto e Benfica, uma festa preparada pelos responsáveis do Futebol Clube do Porto, fogo de artifício em torno das 4 linhas, a embelezar e de que maneira o Estádio das Antas completamente cheio, cerca de 45 mil espectadores do Porto, mais 2 mil do Benfica, até a presença de adeptos do Benfica, que estava contabilizada em cerca de 1.500, superou as expectativas, são se calhar até mais de 2 mil aqueles que estão presentes na curva norte do Estádio das Antas, a curva que geralmente é ocupada por adeptos do clube, que neste caso é o clube visitante, o Benfica. Vemos imagens das equipas já à boca do túnel, Vítor Bahia e Enca, curiosamente os dois guarda-redes são os capitães da equipa neste jogo. Vemos uma excelente perspectiva do estádio e a zona de interseção de adeptos, esta bancada ocupada, ou esta parte da bancada ocupada por benfiquistas e depois ao lado também muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, para já sem registro de grandes incidentes, à parte uma pequena escaramuça na entrada dos adeptos do Benfica, mas ainda no exterior do estádio. Aí estão as duas equipas a entrarem no relvado do Estádio das Antas, ao som do hino do Futebol Clube do Porto. É a altura de fazermos aqui uma curta pausa, voltamos daí a pouco para mostrar tudo deste Porto-Benfica. Fique connosco, até já. Quer comprar um computador Sorloft, que já vem com teclado e taran, oferta de rato? Pois, na Singer não temos. Mas se quiser um compact, 1.2 GHz, mais impressora Lexmark por apenas 219,900, fale connosco. Lojas Singer, grandes marcas, grandes preços. Grande loja. É um som ambiente que faz crer que vai haver festa então no Estádio do Futebol Clube do Porto, frente a frente Porto e Benfica, os dois terceiros classificados da Liga de Futebol, da Primeira Liga. E em caso de derrota de qualquer um deles poderá ficar afastado da luta pelo título. A equipa do Boa Vista já ganhou ontem, tem nesta altura 9 pontos de vantagem sobre Porto e sobre Benfica. O Sporting joga a partir das 9h15 em Barcelos. Hugo Gilberto. Vou tentar falar com o Jesualdo Ferreira, disse que o Benfica queria impor o futebol desde o início do jogo. Isso quer dizer um Benfica ao ataque? Não, quer dizer controlar o jogo. Isso era uma equipa que durante todo o tempo em que o jogo for decorrendo consiga discutir e naturalmente chegar à vitória. Acredita que quem perder fica afastado do título? Não é uma questão que neste momento me preocupa.
Ok, preocupado então com o início do jogo, nem quer pensar nessa luta pelo título, Josualdo Ferreira, mas a confirmar essa tendência do Benfica para atacar o jogo das Antas. Aí vemos um dos regressados às Antas, João Manuel Pinto, e a equipa do Porto com Benny McCarthy como grande novidade neste 11 de José Mourinho. Digo que do lado do Benfica, Josualdo Ferreira tomou conta da equipa 5 jogos atrás e ainda não perdeu, tem 3 vitórias, 2 empates. Do outro lado, José Mourinho em 2 jogos, 100% de vitórias, em casa contra o Marítimo e fora frente ao Varzim. Portanto, 2 treinadores que não sabem ainda o que é perder desde que assumiram o comando das duas equipas, e essa é uma moral positiva que passa do treinador para a equipa, Jorge Batista. Dúvida, essa é sombra de dúvida, um tónico importante para os dois treinadores. Tem aqui uma prova de fogo, ambos, e portanto também para eles é importantíssimo este jogo, até para a consolidação e afirmação de cada um deles nas suas próprias equipas. Vai começar o espetáculo no Estádio das Antas. Aí está a primeira posse de bola para a equipa do Benfica. 1 minuto depois das 7 da tarde, então João Ferreira a dar início ao jogo e o Porto a conquistar a posse de bola. Aí está o Porto a tentar trabalhar a primeira posse de bola de que dispôs. Novo lançamento de linha lateral. Foi Marco Caneira quem afastou, ele que se estreou na primeira volta frente ao Porto. E José Mourinho já de pé, olhando atentamente para o jogo, hoje acompanhado no banco por Aloísio e Reinaldo Teles. Quem está na bancada presidencial é Pinto da Costa, que esta noite não se sentou no banco de suplentes. Manuel Vilarinho já se sabe, não está nas Antas. Josualdo Ferreira nem se sentou ao lado de Luís Filipe Vieira e Fernando Chalana. O árbitro a assinalar falta de Simão sobre Cândido Costa. Vai sair cruzamento de Pavlin para a área do Benfica. Pode ser o primeiro lance de perigo. Pavlin a colocar próximo da baliza. Caneira a afastar. Cândido Costa a tentar o remate de longe. Não acertou entre os postes. É o primeiro remate do desafio. Enca a jogar com Júlio César. Tenta o Benfica sair. Enquanto revíamos o remate de Cândido Costa, ficou a intenção. Recuperação de Paredes. Cândido. Deco. Cândido Costa a aparecer à direita também como surpresa. Boa combinação com Deco. McCarthy na área. Deco ainda a tentar ganhar a linha de fundo e foi longe demais. Deco teve 2 oportunidades para cruzar. E devia tê-lo feito porque estava em muito boa posição, quer o McCarthy, quer também o Capucho mais atrás. Ele ameaçou, tentou tirar o Tiago do caminho, mas depois já foi tarde demais. Até porque a bola, ele, digamos, não deu o toque necessário à bola para ganhar o balanço, para efetuar o cruzamento. Secretário a ganhar de cabeça. Tenta repor Tiago no campo de ataque do Benfica. Ian Causcas e Ricardo Silva com Bahia a chegar primeiro. Ian Causcas que marcou 5 golos em 4 jogos, a ser o goleador que o Benfica procurava quando o contratou em dezembro, já no mês de janeiro, no período de inscrições que fechou a meio de janeiro. Livre para o Porto, batido com a bola a correr. Creio que esteve bem o árbitro João Ferreira ao não deixar seguir, porque Pavlin tocou a bola ainda em movimento. E Pavlin parecia reconhecê-lo ao tocar nas costas do árbitro, quase como que a compreender a decisão. Ricardo Silva, Benny McCarthy, antecipação de Júlio César, Simão, a fugir pela esquerda Simão, Secretário na marcação, a conseguir roubar a bola, muito bem Secretário com a ponta do pé a afastar a bola de Simão. Lançamento. Importante este corte do Secretário porque foi in extremis, o Simão já ganhava imediatamente espaço. Assumiu o risco até porque Simão estava já, creio, até dentro da área. João Manuel Pinto. McCarthy a dividir o lance. Armando, um estreante em clássico, jogador que também a meio da temporada deixou o Braga para ir para o Benfica. Pavlin a tentar levantar-se, bola presa, livre em direto, considera o árbitro. Protestam e de que maneira os esportistas, Luís Baila? Não gostaram desta decisão do árbitro, mas foram mesmo só os adeptos, jogadores do Porto e equipa técnica, ninguém se manifestou. João Manuel Pinto a tentar colocar direto em Ian Causcas, mas Vítor Bahia é quem fica com a bola.
João Manuel Pinto, curiosamente, quando Mourinho estava no Porto como adjunto de Robson, até era uma das pedras importantes no 11 de Bobby Robson. Mantorras, Armando a dar uma ajuda à direita no ataque. Não saiu a bola, considera o auxiliar. Armando a ganhar a linha de fundo. Ricardo Silva. Jorge Andrade tentava colocar direto em capuz. Pressão agora do Benfica. Anderson para Secretário amortecer para Vítor Bahia. Bem posicionado Secretário a não deixar que o passe chegasse a Simão. E a bola passar por cima de Júlio César. Robert Anca, excelente antecipar o falhanço do colega de equipa. E agora protesta-se um fora de jogo. José Mourinho protestou com o árbitro auxiliar. Com o quarto árbitro e também com o árbitro auxiliar, os protestos de José Mourinho. Há pouco uma intervenção decisiva de Robert Anca que quase antecipou o erro de Júlio César. A compensar aquele erro do Júlio César, porque foi demasiado confiante o jogador brasileiro do Benfica de que a bola chegaria com alguma velocidade ao guarda-redes, só que o McCartney é um jogador muito rápido e, portanto, poderia ter se interposto ali entre a bola e o guarda-redes do Benfica. Mas digamos que o Júlio César fica já de sobreaviso, não pode cometer destas gafes. Vítor Bahia. Sai a jogar o Porto a partir da zona defensiva com a bola controlada. Jorge Andrade, agora um passo longo à procura de Capucho. Vai ter ali um duelo interessante. É de prever com Armando. Pavlin ainda a conservar a posse de bola. Sofrer falta de Mantorras. E as grandes preocupações de José Mourinho nestes minutos iniciais têm sobretudo a ver com a defesa do Futebol Clube do Porto. Já por diversas vezes José Mourinho se virou para Jorge Andrade e Ricardo Silva e mandou subir os centrais no terreno de jogo. Eu creio que é essa a intenção até dos dois técnicos, porque as duas equipas estão mais ou menos a tentar jogar longe das suas próprias balizas. Deco para Capucho, excelente a intervenção de Armando no último momento, tal como há pouco Secretário, agora Armando também a arriscar dentro da área, a fazer o corte depois de um excelente pormenor de Deco. E este é o problema do Benfica, é saber como pode travar ou não Deco. O Deco é o motor do ataque e de quase todo o futebol ofensivo do Futebol Clube do Porto. Sempre que ele joga bem, a equipa do Futebol Clube do Porto obviamente joga bem, portanto é preciso alguém que vigie de perto, sobretudo, eu creio que é o Anderson, o homem que está encarregue de seguir de perto o Anderson, pelo menos até o momento assim parece. Tiago, a tentar jogar com Simão, ainda Pavlin, jogo perigoso, assinala João Ferreira. Frederic. Capucho tentava amortecer para Pavlin. Anderson. Robert Anca. E agora que quem tinha que entrar no estádio já entrou. É possível ver que está completamente cheio. Há 1 ou 2 degraus na parte em que é difícil ver o jogo junto à rede, que não estão preenchidos, mas estão compensados em cima com muita gente de pé nas zonas de acesso às saídas do estádio. E há do lado do Benfica o Gilberto, talvez a maior assistência dos últimos anos. A bancada do visitante está cheia, mas já lá vamos. Ataque do Porto. Frederic a tentar colocar e o primeiro canto. Está completamente cheio o espaço reservado aos adeptos do Benfica. Eles que continuam para já a fazer a festa. Tudo muito sereno no banco. Há pouco Fernando Chalana levantou polegares e Josualdo Ferreira assinou com a cabeça. É como quem diz, está tudo para já a correr bem. Mas este é o problema do Benfica, é exatamente o seu flanco direito, porque só tem o Armando a defender. O Mantorras não é um jogador que recupere muito e o Futebol Clube do Porto pode aproveitar canalizando por ali o seu futebol ofensivo. Primeiro canto do jogo, Deco a bater direto, mas por cima. Mas não passou muito longe. Mas dizia eu há pouco, este flanco direito do Benfica, tal como dissemos ainda antes do início da partida, parece-me um pouco desequilibrado. O Mantorras joga muito adiantado e no meio campo não está ninguém para fazer de eixo entre o defesa Armando e o avançado Mantorras. Portanto, o Futebol Clube do Porto colocando ali o Pavlin e muitas vezes com a ajuda que é do Frederic, quer também do próprio Capucho, pode
que digamos que tem superioridade numérica naquele flanco. Livre para o Porto. Jogo perigoso de Anderson. Ali Jankauskas e Ricardo a cumprimentarem-se. Deco excelente com Capucho, grande pormenor do lado direito do Porto. E depois o pé esquerdo de Capucho é que não ajudou nada. Mas cá está, como 2 toques desequilibram imediatamente a defesa do Benfica. Continuo a dizer que me parece importante ao Benfica colocar alguém ou fazer descair alguém para aquele lado, porque me parece, com aqueles 2 jogadores como o Capucho e o Deco, as coisas tornam-se fáceis de suplantar, porque aparece apenas o Armando. Mas no último lance do Futebol Clube do Porto vi pela primeira vez neste jogo visivelmente satisfeito o José Mourinho. Estamos a caminho dos 10 minutos iniciais, 0-0 entre Porto e Benfica. Está a ser, apesar de ainda não ter havido golos, um jogo agradável, Jorge Batista. É taticamente interessante, porque as duas equipas estão a procurar encaixar-se uma na outra. Portanto, andam ainda, digamos que a palpar terreno na forma como cada uma delas faz suas movimentações em campo. E daí que esteja interessante nesse aspecto, não só este tal flanco esquerdo ou flanco direito, flanco esquerdo do Porto, flanco direito do Benfica. Repare-se que é por aí que o Futebol Clube do Porto tem canalizado quase todo o seu futebol. João Manuel Pinto na dobra a Armando. João Manuel Pinto que tem feito uma época excelente ao serviço do Benfica. Digamos que não complica muito. A bola quando aparece ali é um pouco tirada daquela zona perigosa. Atenção. Frederic, passo muito longo em relação à posição de Cândido, mas vai lá Secretário tentar salvar a posse de bola e consegue. E ganha um canto Secretário. Secretário a ser aplaudido pelos adeptos do Porto. Ele que foi ao ataque dar uma ajuda. Do outro lado Frederic também subiu. De resto, Secretário, desde que entrou na equipa, parece ter segurado definitivamente o lugar devido a uma série de boas exibições, de tal forma que Ibarra foi o estrangeiro preterido na convocatória para este jogo. E agora somos obrigados a ir para trás da baliza. Eu olho para o estádio das Antas e aqui junto ao relevado vejo dezenas de pessoas que não sei quem são nem o que estão aqui a fazer, e essas podem calmamente ver o jogo onde querem no relevado, menos os jornalistas da televisão, que são obrigados a ir para trás da baliza, prejudicando o seu trabalho. Realmente há coisas que eu não consigo compreender e já ando aqui há uma série de anos. Creio ter sido mais uma atitude de excesso de zelo de alguém da Liga, Luís Baila. Foi o delegado da Liga, veio ter também comigo. O delegado da Liga é mais uma daquelas presunções habituais dos delegados. O Porto atira ao poste, Paredes ao poste, cabeceamento de Carlos Paredes a acertar no ferro, primeira grande oportunidade de golo para a equipa do Porto. Muito bem executado este pontapé de canto, a bola tensa a sobrevoar com alguma força, inclusive toda a defesa do Benfica, e a aparecer ali o Paredes acrobaticamente a acabar por rematar. Muito na bem. interseção do poste e da barra, Deco pode marcar para o Porto, está na área, João Manuel Pinto a salvar para canto e o Porto a pressionar agora por estes momentos. E repito, mais uma vez, quase sempre pelo flanco esquerdo do Porto neste caso. Há ali um desequilíbrio enorme, o Deco descai invariavelmente para aquela zona do terreno onde não tem qualquer marcação e portanto fica livre e cria ali desequilíbrios. O Benfica a passar um mau bocado e o Porto muito bem, inteligentemente a explorar estas lacunas do Benfica. É o quarto canto para o Porto, 3 quase consecutivos. Deco para bater, o Porto há pouco atirou a poste na sequência de um canto e agora Júlio César estava prevenido. Recuperação de Frederic Soderstrom. A pedir jogo à direita Benny McCarthy. A receber Benny McCarthy. Ricardo Silva. Mas a bola sobra para Júlio César. O árbitro a dar a lei da vantagem. Recuperação depois ainda de Ricardo Silva. Simão. Ricardo Silva está fora da posição. E Paredes a cortar o lance. Mas sérias dificuldades do Benfica. O Futebol Clube do Porto está a pressionar muito bem, coloca ali 3, 4, 5 homens no meio campo do Benfica, a pressionar muito bem. O Benfica não consegue sair com a bola controlada. Cândido Costa a despachar McCarthy com Júlio César. Melhor o defesa do Benfica com falta de Benny McCarthy. McCarthy que se estreia num Porto Benfica, que se estreia pelo Porto na Liga, mas que até já marcou ao Benfica ao serviço do Celta na eliminatória da Taça UEFA, em que o Benfica foi copiosamente derrotado em Vigo. Falta agora de Pavlin sobre Pedro Mantorras.
Aqui está Mantorras a passar e Pavlin a fazer a obstrução. Livre para Zalvites tentar colocar a bola na área do Porto. Sobe o central Júlio César, também lá está Jankauskas. Isto para além de Tiago e Mantorras. Zalvites, a bola a passar e depois o corte foi de Paredes. Ainda vai Simão com Paredes. Paredes primeiro, lançamento para o Benfica. Mas aí está o Benfica a responder com ataque àquele momento de pressão do Futebol Clube do Porto. Culminou com uma bola ao poste. Agora ajeitou mal Zalvites. Simão, marcado por Secretário, a jogar com Zalvites. Falta de Cândido sobre Zalvites, livre que da zona em que vai ser marcado também pode levar perigo para a baliza do Porto. Aqui está a falta. Na área do Porto estão 5 homens do Benfica, entre eles os 2 centrais. Júlio César e João Manuel Pinto, 2 bons cabeceadores. Livre de Zalvites, batido. Ricardo Silva a impedir que a bola fosse para Armando, que surgia ao segundo poste. Muito bem o Ricardo Silva, porque esta era uma bola perigosíssima, a pingar ali na pequena área do Futebol Clube do Porto. Caneira a cruzar, Mantorras nas costas de Frederic, foi no momento exato que Frederic afastou. Mas cá está aquilo que dizíamos, Luís Cerqueira, o Benfica a optar mais por verticalizar o jogo, isto é, colocando a bola imediatamente no ataque, fazendo-a passar por cima do meio-campo. Era o mais previsível, atendendo à forma como o Futebol Clube do Porto faz circular muito bem a bola no meio-campo. Mas está visto, quando o Benfica ataca, o Porto não encaixa bem e o contrário também acontece. Porque são 2 estilos diferentes, exatamente por isso. Daí as duas equipas parecerem algo nervosas na forma como ainda andam à procura de entender o jogo de cada uma. O árbitro a considerar falta de Mantorras. José Mourinho a tirar notas. É já um bom pedaço que está a escrever num papel que depois mete no bolso. É pena que os repórteres não possam estar na zona onde se encontravam, onde não incomodavam ninguém, onde até, por exemplo, João Ferreira estava disponível para falar e esteve com o Hugo Gilberto numa atitude que só embeleza o espetáculo e a Liga não deixou. É o espetáculo que querem ter. Enquanto o Benfica ataca, pode marcar Simão e é o golo do Benfica! Simão Sabrosa! Aos 17 minutos de jogo, Simão faz o primeiro golo do jogo e para o Benfica uma falha completa da defesa do Porto. Simão a fazer 1-0, ele rematou à esquerda, um cruzamento feito do lado contrário e que atravessou toda a largura do relvado. Luís Baila. José Mourinho levantado, não gostou nada deste golo, como é evidente, discute com a equipa, discute com os centrais do Futebol Clube do Porto, visivelmente irritado o treinador dos Dragões. Do outro lado do campo há seguramente outro cenário, todo o banco do Benfica levantou-se em simultâneo. Nas bancadas, esses 3.000 adeptos do Benfica também festejaram muito, estão ainda a festejar e alguns caíram até das escadas. A rede que os protege do relvado também começa a ceder. É um ambiente de grande festa e loucura na claque do Benfica. E a verdade é que, Jorge Batista, tivemos a oportunidade de ver que Jorge Andrade foi dobrar Frederic, Secretário foi encostar a Ricardo Silva e ninguém acompanhou Simão. Esse é o problema, até porque acaba por ser iludida toda a defesa, ou pelo menos os 2 centrais do Futebol Clube do Porto, pelo falhanço dos Zalvites. Isto é, o Zalvites chega primeiro à bola, falha, digamos, o toque fatal para a baliza do Futebol Clube do Porto, e isso acabou por iludir os 2 centrais, que não esperariam que o jogador do Benfica falhasse,
e a bola acabou por passar à frente deles e parar aos pés de Simão, muito bem colocado. Isto é, foi um contra-ataque muito rápido da equipa do Benfica, conduzido pelo lado direito pelo Anderson. Curiosamente, o Anderson a libertar-se agora um pouco mais para o lado direito, atendendo ao facto do Tiago estar a fazer mais marcação ao Deco, e portanto daí a nascer um desequilíbrio na defesa do Futebol Clube do Porto, bem aproveitado pelo Benfica, que colocou 4 homens no seu ataque de forma muito rápida. Benfica em vantagem desde o minuto 17, marcou Simão Sabrosa para o Clube da Luz. Para Simão, este foi o 7º golo no campeonato, está a 2 de Mantorras, que é o melhor marcador da equipa. Simão a aparecer nesta fase da temporada em grande forma. Em grande forma, sobretudo a tirar proveito da sua principal arma, que é a velocidade. Ele está muito bem fisicamente e, como é tecnicamente também um belíssimo jogador, pautua imediatamente o desequilíbrio nas equipas adversárias. O árbitro a assinalar falta, mas ficam-me dúvidas de Capucho, não tocou com o braço. Creio que sim, ajeitou a bola com o braço. Livre para o Porto, Porto em desvantagem. Nas Antas, 1-0. Benfica, que desde 1992 não ganha nas Antas, vem de 7 derrotas seguidas. Neste estádio, secretário a cortar o lance, sem falta sobre Simão, considera o árbitro. E não há falta. E creio que bem. Capucho, Deco, Capucho, agora à direita, Capucho, McCarthy na área, ao segundo posto aparece Pavlin, e um canto cedido pela equipa do Benfica, é o 5º canto para o Porto, creio que é o primeiro a ser marcado lá direito, os outros 4 foram batidos à esquerda por Deco, este vai ser por Pavlin. Pavlin a colocar na área. Surge o cabeceamento de João Manuel Pinto. Outro cruzamento de Robert Enca. Anderson. Mantorras com Frederic. A dominar Mantorras. O árbitro a assinalar falta de Frederic sobre Mantorras. Não esperou para dar a lei da vantagem. Está claro agora neste, não se vê nas imagens, mas percebe-se perfeitamente no campo, este 4-2-3-1 do Benfica, que se contrapõe com o 4-1-2-3 da equipa do Futebol Clube do Porto. Daí as duas equipas estarem a jogar em sistemas ligeiramente diferentes, mas importantes, sobretudo na forma como desbobinam o seu futebol de ataque. Vão fazendo a festa os adeptos do Benfica, o Gilberto. Eles não param, foi assim desde o início do jogo, aumentou o volume da festa quando o Simão Sabrosa inaugurou o marcador. Pavlin a sofrer falta, considera o árbitro, falta de Zaovic sobre Pavlin, 2 jogadores eslovenos, é um duelo curioso, 2 jogadores colegas de equipa na seleção, adversários hoje nas Antas. Zaovic, à esquerda tem Simão a progredir, ainda Zaovic à espera da desmarcação de Simão. Chega Cândido Costa, divide o lance, lançamento para o Benfica. Festa vermelha e branca para já no estádio das Antas. Vale o gol de Simão, marcado aos 17 minutos. Bola na área do Porto. Continua a escrever, José Mourinho. Danny McCarthy. Falta de caneira sobre Cândido Costa. Deco, secretário. Vem na área, McCarthy a pedir a bola. O cruzamento era para McCarthy. João Manuel Pinto atento. Paredes. Júlio César. Corte Ricardo Silva. Ricardo Silva que faz a marcação, Ian Kauskas. Jorge Andrade é o defesa mais livre no lado do Futebol Clube do Porto. Aqui revemos o momento do jogo até agora. Com o pé direito, Simão bateu Bahia. O cruzamento foi de Anderson.
Isto é, foi toda a gente à dobra de toda a gente, mas depois faltou a dobra ao Simão, que era o último jogador. Neste caso seria a dobra ao secretário que tinha ido fazer a posição de segundo central. Exato, ao secretário, não ao Simão. Era preciso era alguém a cobrir ali o Simão, exatamente. Zahovic. Ou melhor, Tiago. Agora sim, Zlatko Zahovic. Ele que ao serviço do Porto nas Antas já marcou ao Benfica. Armando. Cruzamento. Tentou o canto. Tentou tirar ali, tirar a bola contra o corpo do jogador do Futebol Clube Porto. Pelo menos é essa a ideia que fica, porque ele estava bem tapado para efetuar o cruzamento. Benny McCarthy a tocar. João Manuel Pinto. Roberenka. Armando. Tiago. 11 ataques do Porto contra 9 do Benfica. Porto que curiosamente lidera o ranking de equipa com mais ataques, com mais cantos e com mais remates, e é, em termos de eficácia, uma equipa mal colocada. O que, para quem lidera estes rankings, obviamente, Jorge Batista, teria que ser na eficácia mal classificada. Tem a ver com a concretização, faz tudo bem, mas depois falta concretizar. E no futebol, quem não concretiza, o tempo de posse de bola e tudo mais é mera estatística. Zahovic, corte Jorge Andrade, secretário a evitar que a bola fosse novamente para Simão. Toque de Caneira em Cândido. O Benfica continua a defender alto no relevado, até porque, já o disse Jorge Batista, não é uma equipa conservadora que possa fazer, ou que pelo menos durante muito tempo possa fazer uma posse de bola controlada. É daí que tem que, sobretudo, trabalhar na recuperação e depois lançar imediatamente o ataque. Não pode fazer ali circulação, porque aí o Futebol Clube Porto, se subir um pouco no terreno, complica imediatamente a vida ao Benfica. Cartão amarelo para secretário. Exatamente, é o primeiro da partida. Aos 26 minutos, cartão amarelo para Carlos Secretário, falta sobre Simão. Aqui está o lance. Bem mostrado o amarelo. Sem dúvida. Uma carga pelas costas. Estamos a aproximar-nos da meia hora. Não houve grandes lances de perigo, Jorge Batista. Houve uma bola ao poste de Paredes e houve um golo de Simão do lado do Benfica. Houve uma pressão inicial da equipa do Futebol Clube Porto. Aí está, as duas equipas estavam ainda à procura de se enquadrar uma na outra. Houve essa pressão inicial da equipa portista que provocou inclusivamente, repare-se aqui uma vez mais o golo. Aquele falhanço do Zahovic é fundamental para depois aparecer ali o Simão livre de adversários. O secretário foi à dobra de um central. O central tinha ido à dobra do Frederico, do outro central. O outro central foi à dobra do Frederico. E, portanto, a partir daí ficou toda a gente liquidada, porque o Benfica colocou 4 homens no seu ataque. Portanto, desequilibrou imediatamente. Até porque o lance de contra-ataque foi muito rápido. Mas o Benfica, o Futebol Clube Porto, o posicionamento do Paredes, que vigia de perto do Zahovic, é importante. Isto é, porque o Paredes recua muito. Repare-se, agora parece um terceiro central. E isso é fundamental, porque se o Porto ganha a posse de bola e procura fazer a circulação, o Benfica está subido no terreno, também se torna complicado. Luís Baila, prevê-se alguma substituição no Porto para os próximos momentos ou não há ninguém a aquecer? Não, absolutamente. Levantou-se agora com a espinha do banco, mas foi para apanhar a bola e já entregou a Armando. Todos sentados no banco, o único de pé é José Mourinho. 3 homens de ataque que o Porto tem no banco são Alenichev, Pena e Postiga. Mas às vezes não quer dizer que mais um homem de ataque possa resolver os problemas. Daí que José Mourinho esteja na expectativa para ver o que vale este 11 inicial do Porto, nesta altura em desvantagem. Josualdo Ferreira, para já treinador feliz no estádio das Antas. Já o referi, desde que assumiu o comando do Benfica, 3 vitórias, 2 empates. Josualdo Ferreira ainda não perdeu. Ataque do Benfica, Armando, à direita. 3 homens já no enfiamento da área. É mal agora o Armando, muito mal, até porque o Mantorras estava livre de adversário, mesmo ao pé ia pedir a bola. E mais uma vez o Jorge Andrade não estava, tinha ido dobrar Frederico. Exatamente, porquê? Porque houve grande precipitação do meio campo do Futebol Clube Porto em tentar recuperar a bola, só que entrou de forma precipitada e os jogadores do Benfica foram mais lestos, chegaram uma fração de segundo primeiro à bola e a partir daí ficaram com o espaço. Deco não tenha aparecido muito por culpa da ação de Tiago. É, exatamente, porque primeiro o Anderson
não se encaixava bem com o Deco apareceu sob tensão. Mantorras a tirar 2 adversários de caminho e o cruzamento direto. Mas Mantorras aguentou ali durante alguns segundos a carga de Frederico. O árbitro deu-lhe a lei da vantagem e ele foi por ali abaixo. Relativamente à marcação ao Deco, que é fundamental, porque isto para o Benfica, obviamente, porque o Deco também é fundamental para o Futebol Clube do Porto. O Anderson não estava a encaixar bem com... Agora pede-se amarelo a Caneira. O árbitro manda repetir. Aqui está o lance. Está praticamente de costas para Cândido Costa. Há falta, mas digamos que não é para cartão amarelo, pelo menos nesta imagem. Secretário a colocar, ou a tentar colocar em Deco. Corte de Tiago. Tiago está a fazer excelente. Muito bem, muito bem. Sobretudo que é um jovem com uma leitura tática impressionante. Uma maturidade. O árbitro assinala a falta agora sobre Cândido Costa. Livre para o Porto, já nas imediações da área do Benfica. E dizia eu, para completar o raciocínio, Rui, que com a marcação do Tiago liberta um pouco o Anderson, que não estava a dar conta do recado na marcação ao Deco, e o Anderson aparece já mais solto na zona do meio campo, não só para travar a subida do Pablo, como também para apoiar o lado direito do Benfica, que continua a dizer está um pouco coxo. É Deco quem bate o livre e surge, mas não estava a valer. O jogo estava parado. Manda repetir o árbitro. O livre. Aí está, o árbitro estava a orientar Barreira e se houve indicação de que ia haver formação de Barreira, só ao apito do árbitro é que deve ser reiniciado o jogo. Bem, João Ferreira. Livre, Pavlin a bater outra vez. Para Enca defender, incomodado em falta por Ricardo Silva. Mas são muito perigosos estes cruzamentos, estes livres do a bola a pairar ali na área. Exatamente, a bola é tensa, com alguma velocidade. Basta um ligeiro toque ou desvio de um jogador do Futebol Clube do Porto. Ou às vezes até do defesa do Benfica para a bola se introduzir quase como uma bala na baliza, no fundo da baliza. Portanto, é muito, muito perigosos, quer nos cantos, quer nos pontapés livres do Futebol Clube do Porto. Benny McCarthy a não se entender com Capucho, de resto tem passado absolutamente despercebido. McCarthy, exceção feita a um erro de Júlio César que ele ia aproveitando, não tenha aparecido no jogo. Não, e é verdade, primeiro porque o Júlio César, aquele aviso, talvez o tenha despertado um pouco, até porque o McCarthy é muito rápido e só consegue, digamos, tirar a bola ao McCarthy quando ela vai para lá, se antecipar ao adversário, caso contrário pode ser batido. Manda seguir o árbitro. E depois marca falta sobre Pedro Mantorras. Cartão amarelo para Pavlin por protestos. Exatamente. 32 minutos, segundo amarelo. Aqui está. Mas não parece que tenha existido nada. Deixou-se cair o Mantorras e o árbitro mandou seguir, curiosamente. Está ali o braço do Frederico à volta do Mantorras, mas não parece que esteja a puxá-lo, nem pouco mais ou menos. Portanto, estavam encaixados. O Mantorras é que se deixou cair, sentiu o contacto e deixou-se cair. Livre. Kreuzovich vai colocar na área. Jankauskas é agora o ponto de referência destes livres do Benfica. Quer para rematar direto ou para poder servir de tabela para um outro jogador que entre nos espaços. Armando a deixar fugir a bola. E agora os protestos de José Mourinho com o árbitro assistente. Aqui vemos. Não, está sobretudo, eu creio que é com o apanha-bolas, acho eu. Aqui não havia falta. Era com o árbitro assistente. Eu pareceu-me com o apanha-bolas porque ele estava a pedir que ele... Pareceu-me estar a pedir que ele atirasse a bola rapidamente. Mourinho pede a alguém que vá fazer pressão no guarda-redes Robert Enca. Vão fazendo a festa os adeptos do Benfica. 1-0, gol de Simão aos 17 minutos. Cândido Costa a ajeitar para a entrada de Deco. Ainda Deco. E depois o corte de João Manuel Pinto. Secretário para o lançamento. Coloca em Deco. Bom pormenor de Deco à procura de Cândido Costa. O corte de Marco Caneira. Capucho à espera de Frederico. O lado esquerdo do Porto deixou de desequilibrar a partir do primeiro quarto de hora. Cândido. Deco. Capucho. Tentar jogar de calcanhar.
Secretário. Não conseguiu ajeitar para Paredes. Pavlin a tentar recuperar. Anderson. Armando. Pavlin a conquistar a posse de bola. Frederic para Capuz. Deco. Tiago a fazer uma excelente rotação. Depois falhou o passe. A bola aí Demonstra um conhecimento do que o Deco costuma fazer. Muitas vezes aquela rotação. Tiago antecipou e já lá estava. O fundamental é não ir, não se precipitar na entrada. Cândido Costa a tentar ganhar a linha. Recupera Simão em missão defensiva. Jankauskas. Jogador lituano. Simão entrega mal. Pavlin agradece. Tentar o remate despropositado. Ainda Pavlin a tentar chegar. Anderson correu o risco. O Pavlin naquela entrada. Tem um amarelo. E parece-me que nesta altura, se calhar, o meio-campo do Porto poderia ganhar mais com o Alenichev. É uma solução, porque é um jogador forte no 1 contra 1 e há muita gente ali a fazer marcações naquela zona do terreno. Sempre que quer uma, quer outra equipa ataca ou procura atacar, há sempre ali uma pressão enorme. E um jogador que sai facilmente de situações complicadas com posse de bola, isto é, que consegue colocar a bola ao pé, colar a bola ao pé, ajuda, não é? Mas eu creio que, sobretudo, o Futebol Clube Porto, digamos que em alguns momentos da partida, consegue chegar até a metade do meio-campo, ou quase junto à grande área do Benfica, com algum perigo. Mas depois tem alguma cerimónia em rematar, porque está ali muita gente do Benfica em rematar ou procurar outro tipo de solução. E, portanto, a partir daí, o Benfica encaixa, fica com muita gente naquela zona e torna-se mais difícil. Paredes de longe a tentar servir. Benny McCarthy. Vai ser pontapé de baliza para a equipa do Benfica. E a determinada altura os centrais e o trinco do Porto começaram a servir, a tentar servir quer Capuz, quer McCarthy através de passos longos, e isso não tem tido resultados práticos. Vai valendo o golo de Simão, numa altura em que estamos já nos últimos 9 minutos da primeira parte. 0 Porto, 1 Benfica. Golo de Simão Sabrosa. Falta de Armando, agora sobre Deco. Aqui Deco é jogo pediu o amarelo. E aqui é jogo perigoso do Armando. Pavlin, Capucho. Corte de Mantorras a dar uma ajuda na defesa. Recuperação de Deco. Ainda Deco a passar. Bom pormenor de Deco. Frederic pode cruzar à esquerda. João Manuel Pinto a cortar. Armando a complementar. A sair bem de uma situação que se podia complicar caso não conseguisse concretizar a finta. Secretário a jogar com Pavlin. Deixou Mantorras para trás. Olhou para a área, mas tinha lá pouca gente. Deco para Pavlin. Não vai chegar ou vai? Não vai chegar. Pontapé de baliza para a equipa do Benfica. Mas era bem jogado pelo Futebol Clube Porto. Conseguiu sair de uma situação de aperto. E aí está, a capacidade individual dos jogadores é fundamental nestes casos, porque com dois toques a equipa consegue ganhar espaços suficientes. E aqui era tremendamente difícil. Muito bem trabalhado pelo Deco. O Pavlin é que não entendeu e já chegou atrasado a esta bola, mas era muito bem jogado pelo Porto. Estão silenciados os adeptos do Porto por estes momentos. Os cânticos que se ouvem desde o início do jogo são de adeptos do Benfica, muitas vezes abafados, e no início do encontro pela maioria portista. E os adeptos já cantaram esse hino de Luís Pissarra. Nas Antas já se ouviu o hino do Benfica. Do lado do Porto também vão tentando puxar pela equipa. Aí vemos na tribuna presidencial Narciso Miranda e Nuno Cardoso ao lado de Pinto da Costa. Curiosamente, a cadeira de lado está vazia. Não sei se seria reservada a alguém do Benfica ou um outro convidado que não tenha estado a tempo de ver o jogo. Não tenha chegado a tempo. Livre para o Benfica. Pode levar perigo para a baliza de Vítor Bahia. Está a falta de Frederic. Não é fácil a Frederic, até pela estampa física de Mantorras, marcar Pedro Mantorras. Mantorras que na Luz teve honras de uma marcação exclusiva de Ricardo Carvalho. Não é um jogador fácil de marcar, até porque primeiro ele também procura muitas vezes o contacto físico, espera que o adversário se aproxime. E depois a sua enorme capacidade física pode desequilibrar e pode tirar do caminho o adversário. Livre para Zalvites bater. Corte de Capuz. Frederic a tentar complementar.
Vai lá Cândido Costa. Tentava passar para o lado em que só havia portistas. Frederic agora a perder tempo. Ainda assim a colocar em Deco. Mas já estão a recuperar 5 defesas do Benfica. Deco para Capucho. Capucho a tentar ganhar a linha. Pé esquerdo no cruzamento. Romarenca, fácil. O cruzamento foi prensado por Armando. E aí está o Benfica a insistir no duelo Mantorras-Frederic, porque tem vantagem nisso. O Frederic, digamos que não é um lateral esquerdo de raiz, obviamente, tal como o Caneira não é no lado do Benfica. E, portanto, com o Mantorras, que é um jogador que desequilibra, tenta tirar daí proveito, obviamente. E repare-se que sempre que o Mantorras recebe a bola, quase que espera que o Frederic se encoste. João Manuel Pinto a tentar abrir para as costas de Secretário. Estava lá Simão. E é pontapé de baliza, mas eu creio que era pontapé de canto. Secretário foi o último a tocar, por aquilo que me pareceu. Houve ali uma carambola, de facto uma carambola. Não me apercebi muito bem, mas houve ali uma carambola. Ora, aqui está. Simão contra Secretário. E depois mais ninguém toca. Era claramente canto. E era pontapé de canto, sem dúvida. Capucho. McCarthy a não passar por Júlio César. E o Porto precisará de alguém mais para junto de McCarthy. Sim, sem dúvida. Aí está a bola na área, Capucho a deixar seguir. Já lá vamos, Jorge Batista, então. Ainda ataque do Porto, Frederic. Armando na frente e o cruzamento para os pés de Anderson. Sem dúvida que o Futebol Clube do Porto precisa de colocar alguém no apoio ao Frederic. Seria provavelmente o Deco, só que este tem sido muito bem marcado pelo Tiago e, portanto, ele como que recua um pouco mais no terreno para tentar sair com a bola jogada no pé. O Tiago está a fazer uma boa partida, até nessa marcação individual que está a fazer. Paredes. Recuperar a bola para o Porto. Dá a ideia também que McCarthy ainda não está dentro dos mecanismos de jogo da equipa. Há pouco houve ali uma hesitação se avançava, se esperava o passe de Paredes. Ele procura movimentar-se ali entre os centrais do Benfica, mas quer o Júlio César, quer o João Manuel Pinto, estão pelo menos a chegar primeiro à bola que o jogador sul-africano. E o árbitro a assinalar falta de Caneira sobre Cândido Costa. E já agora fica a nota, no Porto ninguém aquece, tal qual tinha acontecido já há pouco, quando fizemos referência a isso. Livre para o Porto, para ser batido por Deco à direita. Na área está Ricardo Silva, é um bom cabeceador, também Jorge Andrade. Cruzamento foi Pavlin quem ajeitou, mas sem qualquer perigo. Estamos a caminho dos 3 minutos finais da primeira parte. 0 Porto, 1 Benfica. Pavlin, McCarthy, Deco a passar, bem, Deco, excelente, McCarthy pode ficar isolado, Deco não passa e é golo! É um golaço de Deco! O empate para o Porto aos 42 minutos, um grande golo de Deco, ele podia ter aberto a linha de passe para McCarthy, mas arriscou e marcou, o melhor marcador do Porto a fazer o 9º golo no campeonato, um grande golo de Deco, Hugo Gilberto. É espetacular, passou por toda a gente e rematou. Conseguiu pelo menos um feito esta noite. Calou para já os adeptos do Benfica. No banco não houve qualquer reação. Josualdo Ferreira olhou para o chão, voltou a olhar para o relevado. Não sei em que é que ele estará a pensar, mas não está satisfeito. O delírio total no estádio e no banco do Futebol Clube do Porto, e logo após o golo, agora sim, há um elemento dos Dragões a aquecer. Aqui junto de mim é Alerichev. Mas é um golo notável de um jogador fabuloso, como é o Deco. Aí está, na única possibilidade que ele teve de sair, de escapar à marcação do adversário, e neste caso foi o Anderson quem foi fazer a dobra, porque o Tiago estava de volta do McCarthy, ele acaba por sair com a bola dominada e depois a sua capacidade técnica individual e a sua inteligência de jogo fizeram o resto, até porque ele de facto podia ter servido o McCarthy. Arriscou, e estes jogadores têm esta característica, não têm receio de arriscar, ele arriscou e marca um golo fabuloso. E Mourinho tira outro homem do banco. Pena, junta-se a Alerichev, os dois a aquecer. Aí está, os dois, aquilo que eu referia e que José Mourinho estaria a pensar também, Jorge Batista. Um homem para o meio-campo, Alerichev, talvez para o lugar de Pavlin, mais um homem para o ataque,
possivelmente Pena, ou para o lugar de McCarthy, ou para complementar McCarthy, podendo Cândido Costa ser sacrificado. E depois, quer dizer, há aqui várias opções que o técnico tem, e isto revela que de facto tem material para isso. Vamos ver primeiro o que é que... Pavlin tem espaço para tentar o remate. João Manuel Pinto a servir de barreira. À beira do intervalo, o Porto empatou 1-1 nas Antas. Deco e Simão marcam os golos os homens que estão em melhor momento em cada uma das equipas. É verdade. Mas muito bem, bom, este lance do Deco é de facto extraordinário. É soberbo. É extraordinário. Deco, aí vai ele outra vez. A abrir, jogo para Cândido, agora Capucho foi para a direita, Cândido para a esquerda, Cândido contra Armando. Passou Cândido, pode criar perigo. João Manuel Pinto. E o canto para a equipa do Futebol Clube do Porto, que está numa fase de crescendo. É natural, porque a seguir ao golo a equipa obviamente ganha um novo alento psicológico e portanto pressiona imediatamente o adversário, tal como o Benfica vinha procurando enervar e tirar partido psicologicamente da desvantagem do Futebol Clube do Porto. Agora é a vez do Futebol Clube do Porto tirar vantagem destes minutos que precedem precisamente o golo do empate. Põe aí o pé direito do Deco. Sobre a hora, daí a pouco o árbitro vai dizer quanto vai compensar. Deco a bater, ninguém desvia do Porto, desviou do lado do Benfica, creio que Júlio César. Um minuto, vamos ter mais um minuto a partir de agora. Portanto, estamos já no minuto final da primeira parte, isto é tempo absoluto. Capucho com Anderson, à procura de espaço, Capucho foi obrigado a fugir do lado da linha. Paredes para a área, Jorge Andrade, o cabeceamento. Perigoso, perigoso. Já vi muitos gols assim. Relativamente às alterações que o Futebol Clube do Porto pode introduzir, pode puxar o McCarthy um pouco mais para trás, colocando o Pena no centro do terreno, exatamente porque o Pena é um combativo e o McCarthy é um jogador muito rápido, se pode completar, e daí pode abdicar de um médio-ala ou de um extremo, ou por outro lado, colocando o Alenichev também quer ganhar consistência, sobretudo individual, naquela zona do terreno. Lançamento para o Benfica, estamos praticamente sobre a hora para o intervalo, últimos 10 segundos. E aí está Pena e Alenichev, podem ser soluções para o reinício do jogo do lado do Porto. 1-1, Porto esteve a perder dos 17 aos 42, 25 minutos atrás no marcador. Intervalo no Estádio das Antas, é então este o resultado, um golo para cada lado. Simão marcou para o Benfica aos 17 minutos, empatou para o Futebol Clube do Porto Deco num grande golo há poucos minutos atrás, aos 42. Saímos então para descanso, voltamos daqui a pouco para lhe mostrar a segunda parte deste grande jogo. Fique connosco, até já. Boa noite. As seguradoras portuguesas recusam-se a cobrir atentados. Uma decisão tomada na sequência dos atentados de 11 de setembro. Quem tiver um seguro de habitação não fica coberto em caso de ataque terrorista. É uma notícia RTP para avançar no telejornal logo a seguir ao Porto Benfica. Até já. Regressou o Benfica, ainda não, o jogo está empatado a um golo, marcou Simão Sabrosa aos 17 minutos para o Benfica, depois de um cruzamento de Anderson com Jankauskas a puxar dois jogadores do Porto e Simão a aparecer a fazer o primeiro golo. O empate surgiu mais tarde, já perto do intervalo, marcado por Deco. Luís Baila. Alenichev está na equipa principal do Futebol Clube do Porto, vamos tentar perceber quem é que saiu. Pavlin. Creio ter saído Pavlin. Exatamente. Também não vejo o esloveno na equipa do Porto. Alenichev, esse está lá. Saiu Pavlin, entrou Alenichev ao intervalo. O Benfica regressa numa altura em que revemos o momento de maior inspiração do jogo por parte de Deco. Um golo excelente, quase a chegar ao intervalo. Foi 1-1. É a altura de fazermos aqui uma curta pausa. Voltamos daqui a pouco para ver a segunda parte deste jogo. Deixe-me adivinhar. Encontrou uma TV por 19 contos e 900, que até funciona. Aqui na Singer não há nada disso. O que há aqui, e só aqui, é uma Philips com 51 cm e teletexto por apenas 39 contos e 900. Fale connosco. Lojas Singer. Grandes marcas, grandes preços. Grande loja.
Agora sim, em regresso, em definitivo, para lhe mostrarmos tudo da segunda parte do Porto. 1, Benfica 1. João Ferreira chega nesta altura ao banco do Benfica. E vai começar então o jogo, ou recomeçar o jogo no estádio das Antas. Agora o pontapé de saída na segunda parte é para a equipa do Futebol Clube do Porto. E do lado do Porto está a aquecer Hélder Postiga. E pena que tinha estado a aquecer, deixou de fazer aquecimento, Luís Barros. É assim que no banco do brasileiro. João Ferreira estará pelo menos satisfeito com esta primeira parte do Benfica, não há alterações. A equipa do Benfica esteve durante 25 minutos em vantagem e sem permitir que o Porto criasse grandes lances de perigo. Agora protesta uma falta, uma alegada falta de Simão sobre o secretário, que me parece ter existido. O árbitro mandou jogar. Lançamento para a equipa do Benfica, foi Ricardo quem atirou a bola para fora. Ora, aqui está o lance, já na parte final. Aqui está a dar um toque no calcanhar do secretário, embora a bola também estivesse presente, daí o árbitro ter entendido que chegou na bola. Simão marcou o golo do Benfica, ele já leva 8 no campeonato e aparece Simão com o Ricardo Silva a proteger a saída de Vítor Bahia. Simão e Deco são dois médios-ala dos mais valiosos do campeonato, a surgirem como marcadores de golos. 9 o Deco, 8 o Simão Sabrosa. Sem dúvida valor acrescentado para as equipas que representam ter jogadores que não atuam na área e que marcam tantos golos. São jogadores que desequilibram, um devido à sua velocidade e também capacidade técnica, o outro porque é um pivô, aparece sempre de frente para a baliza, consegue libertar-se das marcações, é um jogador perigosíssimo, que depois mata ainda por cima muito bem, como se viu. E agora sim, Pena levantou-se outra vez, 2 pontas de lança a aquecer. Pena e Hélder Postiga. Simão a cruzar para fora e do lado do Benfica já há alterações também a poderem ser efetuadas nos próximos momentos. Drulovic, Edmilson, Porfírio e Pepa estão então a aquecer. Ali Deco protestava a saída da bola, não saiu, claramente. E aqui o cruzamento de Simão a não atingir Jankauskas, era esse o objetivo, Jankauskas estava na área. Simão com o secretário. Corte do lateral do Porto. Lançamento ainda para o Porto, diz o árbitro João Ferreira. Protesto de Simão. Deco. Falta de Anderson. Capuz. Tentar jogar com Benny McCarthy. João Manuel Pinto a ceder canto para a equipa do Porto. É já o 7º canto do jogo para o Porto. Um canto tempo do Benfica. Aqui vemos a falta de há pouco de Anderson. Isto é precipitação pura, aí está. O Anderson nem hesitou. Depois do drible, ou tentativa, o drible do Deco era fatal e ele precipitou-se a de fazer falta. Alenichev vai colocar na área, prefere uma pinta, pode rematar Alenichev. E o gol do Porto! Dimitri Alenichev entrou aos 45 e marcou aos 48. Uma aposta em grande do José Mourinho. Excelente trabalho do jogador. Já está a importância do Alenichev no ar. O controle é forte, o drible aparece praticamente ao tirar o Talvich, creio que era o Talvich que estava no caminho. Um drible muito bem feito e continuou com todo o espaço do tempo para rematar, claro. Alenichev a fazer o golo ao Benfica, ele que já no ano passado tinha marcado um golo ao Clube da Luz, da vitória por 2-0 do Porto. Outro grande pormenor individual de um médio do Porto, os dois médios ofensivos a marcar. E do lado, peço desculpa, do lado do Futebol do Porto, evidentemente todos festejaram, ou quase todos, porque enquanto os outros festejavam, José Mourinho aproveitou para ter uma longa conversa com Cândido Castro. João Ferreira e Fernando Chalana olharam um para o outro com cara de muita desilusão. O guarda-redes suplente Moreira deu um pontapé no banco. E do banco do Porto saltaram mais dois jogadores, Paulinho e Costinha, ou seja, a perspectiva de entrarem dois avançados, o Jorge Batista passa-se à perspectiva de poderem entrar dois trinques, pelo menos um. Agora que o Porto está em vantagem. Provavelmente, mas ainda falta muito tempo. E estão os 4 jogadores, portanto, os avançados não deixaram de aquecer, enquanto do lado do Benfica
para o ataque. Drulovic, Porfírio e Pepa. Também em aquecimento a Nilson Andrade e Fernando Aguiar. Iremos continuar muito do jogo. Provavelmente uma e outra equipa vão ainda continuar a ver agora nesta fase inicial, ou de reinício da partida, e agora com a vantagem do Futebol do Porto. Vamos ver de que forma é que o Benfica responde a esta vantagem agora do Porto, mas psicologicamente ainda dá mais a volta ao Porto. Jorge Andrade a progredir. Deco. A sofrer falta de Anderson. E Anderson, que a falta de há pouco, por esta falta, já podia ter visto o amarelo. Não pelas duas, mas até por ter cometido as faltas com alguma gravidade. Ele aqui joga nitidamente às pernas. Aqui um lance que também parece ter havido falta sobre o Mantorras, que passou em claro ao árbitro João Ferreira. Era próximo da área do Porto, Mantorras em Santichá. Relativamente a esta, há aqui um problema do Benfica de identidade de quem faz a marcação ou não ao Deco. E por vezes aparece, digamos que no decorrer, a maior parte da primeira parte, foi o Tiago que teve essa incumbência. E digamos que ficou muito bem durante quase todo esse trabalho. Neste momento, parece que há alguma dúvida sobre quem é que faz. É quando o Deco aparece próximo de um ao outro, mas aí pode provocar confusão. Livre para o Porto. Será que Paredes ou Deco vão tentar bater direto? A bola está muito longe da baliza, mas Deco bate direto. Robarenca foi direto à baliza, mas também ao guarda-redes. E agora muda a alegria de lado. Esteve durante 25 minutos do lado do Benfica, esteve em vantagem ainda na primeira parte. Aos 3 do segundo tempo, Alenichev fez a reviravolta no marcador. Aqui vemos o livre batido por Deco. Por esta altura no estádio vão-se ouvindo as vozes dos adeptos do Porto. Mantorras. O árbitro manda seguir. Mas eu dá-me a ideia que o Mantorras ali agora neste... Também parece ter havido falta de Frédéric. Neste caso também parece ter ali os dois jogadores do Futebol Clube do Porto. Eles empurram-se um ao outro. Ele primeiro empurra o Frédéric, depois é puxado. Depois há ali um toque no calcanhar de Mantorras. O Mantorras que ali daquele lado direito tem tido imensas dificuldades também. Só quando está de frente para a bola. Ele teima e andou muito tempo, digamos, na primeira fase do Benfica, a jogar de costas para a baliza. E agora, se calhar, está demasiado habituado. Quando ele é forte é com um espaço e de trás para a frente. Ricardo Silva. Capucho com Caneira. Mais 5 faltas cometidas pelo Benfica. Ainda assim um jogo que não tem muitas faltas. 12 contra 17. Ataque do Porto. Capucho. McCarthy está bem fora de jogo. Capucho teve que retardar o passe. Ainda mantém a posse de bola. Rodeado por jogadores do Benfica. A sobra para McCarthy. Capucho está na área. A tirar e é o golo! É um grande golo! Capucho a fazer o terceiro para a equipa do Porto. Um chapéu perfeito a Robarenca. Digamos que este é mais um erro crasso do Júlio César, que perde ali uma bola dividida de maneira algo infantil. E perder bolas naquela zona do terreno, repare-se que o Capucho fica completamente livre de adversários, tem tempo para tudo, para preparar o chapéu, para executá-lo, vendo o adiantamento do Roberto Teque. Mas há ali erros crassos na defensiva do Benfica. Todo o estádio pintado de festa, azul e branco. Também lá dentro, Vítor Bahia, Jorge Andrade e Paredes, os jogadores que estavam longe da baliza onde foi o golo, abraçaram-se no banco do Benfica e é desilusão total. É um grande golo de Capucho, um chapéu perfeito a Robarenca, depois de McCarthy ter ganho a bola a Júlio César. Numa bola pelo ar. O Júlio César não pode perder uma bola naquela zona, sobretudo quando quase vai ao limite da sua grande área. Perdendo ali, desequilibra, porque o outro defesa central está a fazer marcação ao avançado e aparece o Capucho ali livre, qualquer adversário a fazer um chapéu. Drulovic vai entrar no Benfica e Fernando Aguiar. Mantorras, golo do Benfica! Pedro Mantorras a reduzir. 2 minutos depois de Porto ter marcado, ou nem 2 minutos depois do Porto
ter marcado o terceiro golo. Mantorras a aproveitar um cruzamento do lado esquerdo para fazer o 3-2. 5 golos no jogo. Está um jogo elétrico nas Antas. Oh, notável, um belo espetáculo assim. Já vão 5 golos, já se somam 5 golos. Repare-se que o cruzamento é perfeito e esta antecipação do Mantorras também. Consegue ganhar ali vantagem sobre o defesa adversário, que também, diga-se, foi algo ingênuo na forma como fez a cobertura ao Mantorras. E o futebol é capaz destas coisas. Em 2 minutos no banco do Benfica passou-se da desilusão total para alguma esperança em dar a volta ao jogo. Até o guarda-redes suplente Moreira foi ao outro lado do campo chamar os jogadores para entrarem depressa no jogo. Drulovic e Fernando Aguiar. Mas isto é ótimo para o espetáculo, sem sombra de dúvida. Tínhamos previsto isto. Equipas que não encaixavam completamente ia dar em golos. Ia dar em golos. E de facto é o que está a acontecer e ainda bem para o espetáculo. Vai entrar o Pena no Porto. Já ouvimos dizer que do lado do Benfica, Drulovic e Aguiar também vão entrar. Vai ser um jogo aberto até ao fim, prevê-se. 3-2 para o Porto, 2 golos no minuto e nos primeiros 9 minutos e meio da segunda parte, 3 golos, 2 para o Porto, 1 para o Benfica. Aqui, muito bom também o trabalho do Jankauskas a fazer o cruzamento mortífero. Ali sai uma carta. Sai McCarthy, então, entra Pena, 11 minutos da segunda parte. McCarthy que acaba por estar numa assistência para o golo de Capuz. Do lado do Benfica, outro regresso ao relevado das Antas, Liubin Kudrlovic para o lugar de Anderson. Aí está a substituição. Vamos ver quem é que entra primeiro. Creio que é Fernando Aguiar. Fernando Aguiar a entrar para o lugar, então, de Anderson. E quem vai ser o segundo jogador a sair do lado do Benfica será Zaovic. Exatamente, Zaovic. Aí está, Zaovic. Uma troca entre 2 ex-jogadores do Porto. Zaovic sai, Drulovic entra. E é a maior assobiadela da noite. Quando o Zaovic abandona a linha lateral, ele foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. E agora cá está, uma alteração importante na equipa do Benfica. O Mantorras passa a jogar nas costas do Jankauskas, o Drulovic do lado esquerdo e o Simão do lado direito. Com a saída do Zaovic, é o Mantorras que vai jogar, digamos, como pivô, ou segundo ponta de lança, como se queira, no ataque da equipa do Benfica. A entrada do Fernando Aguiar é para dar, digamos, mais força e mais poder físico ao meio campo do Benfica, que, creio eu, a sua tentativa agora é de jogar, digamos, mais no meio campo adversário. Aqui vemos o cruzamento para o golo, é de Jankauskas, que foge à marcação para ir à esquerda cruzar. Drulovic a bater o livre, ainda agora entrou, tentou já colocar no colega de equipa. Insiste o Benfica, Armando, Drulovic, Armando. Bem, Armando a ganhar espaço na diagonal. Fernando Aguiar a tentar o remate de longe, Bahia a parar. Uma boa iniciativa do Benfica, Armando e Fernando Aguiar a trabalharem o lance. Ficou a pedir canto Fernando Aguiar. E curiosamente do lado do Porto, aqui revemos o lance de há pouco para tentar esclarecer dúvidas. Bahia agarra a bola. Até o momento em que vimos, não terá saído com ela, só se foi ali, mas deste ângulo não é possível. Curiosamente, Jorge Batista, Heller Postiga passa de primeira opção no jogo da Póvoa para a terceira, digamos assim, se quisermos entender as coisas desta forma, neste encontro. Ele que ainda se mantém em aquecimento. Portanto, José Mourinho em jogos distintos a apostar em pontas de lança distintos também. Lá terá as suas razões. Isso ele é que treina a equipa no decorrer da semana, ele é que sabe... Mas a dar a tal rotatividade aos jogadores também que ele tinha pregoado quando chegou às Antas. Pena a ganhar o lance. Deco. Júlio César a parar. Deco. Mantorras. Frederico vai dividir. E Cândido Costa vai tentar salvar a posse de bola. Não conseguiu, mas esforçou-se. João Ferreira mais pensativo agora. De qualquer forma, mesmo quando estava em vantagem, João Ferreira manteve sempre o mesmo comportamento. O resto tem tido uma postura serena. Do lado do Porto mais exuberante, José Mourinho a dar indicações durante todo o jogo. Frederico a perder com Simão. Ataque do Benfica com 4 homens. Simão à procura de golo direto.
Era a tentativa de chapéu ao Vitor Bahia. Não sei se inicialmente ele queria para Jankauskas ou se foi mesmo intenção. Eu creio que era intenção. Creio que era intenção porque o Vitor Bahia, como acontece muitas vezes com o Vitor Bahia, estava demasiado adiantado no terreno. 3-2 e a perspectiva de mais golos está aí neste excelente espetáculo. E para já sem casos, Jorge Batista, o que também Ainda é bem, importante. ainda bem. Tivemos um Porto Sporting com 2-2, mas também cheio de casos. Este para já 3-2, mas sem, que eu me lembro, sem grandes casos. Sim, está a ser um jogo bem disputado pelas duas equipas, dentro do relevado, dentro das leis e das normas, portanto, com belíssimos executantes. O espetáculo só tem a ganhar com isso. Cândido Costa a passar por Armando, coloca na área à procura de Capucho. Bem, Marco Caneira. Não deixou o secretário com Drulovic. Falta de secretário sobre Drulovic. Aqui está. Não chegou a bola, chegou a Drulovic. Secretário que também tem agora ali um duelo de risco com Drulovic, já que o secretário tem um amarelo. O árbitro manda seguir também neste lance agora entre Fernando Aguiar e Pena. Os protestos mudam de lado agora. Quando o resultado está assim, também não é difícil haver protestos de um lado e de outro. Cândido Costa, Frederic, lançamento para o Benfica. Está o lance de há pouco. Mas há ali uma falta que ficou por marcar do Fernando Aguiar sobre Pena. Reparem, o toque no calcanhar. Sei que Pena também já está a cair. Pena já está a fazer-se a falta. Creio que sim. Há ali uma luta de corpo trás a corpo. parecia outra coisa. Há ali uma luta corpo a corpo, mas depois acaba por... O Pena estava a fazer-se a falta. Deco a conquistar a posse de bola, mas não conseguiu dar seguimento de Pena. Uma substituição para fazer do lado do Porto, uma substituição para fazer do lado do Benfica. 3-2 ganha o Porto. Fernando Aguiar perde para Deco e depois atropela Deco. Creio que fica aqui uma falta por marcar. Daí a pouco vamos certamente ter a oportunidade de rever o lance. Fernando Aguiar fez aquilo que não deve fazer, fintas. Depois Deco a ganhar. Faz a falta. E faz falta Fernando Aguiar. Era uma falta junto à área do Benfica. Aqui está. Faz a falta, sem dúvida. Empurra, inclusive abre o braço esquerdo. Este é o problema do Fernando Aguiar, é que inventa quando não deve inventar. Ele ali está sobretudo para tirar a bola, não para fazer este tipo de gato, porque é um lance perigosíssimo. Ele vai em sentido contrário. Portanto, aí bastava perder a bola. Era uma situação bastante perigosa para o Benfica. Armando a afastar. Agora o jogo está tenso. Bem, Tiago. Júlio César, agora não perder o lance de cabeça. Perdeu um com o McCarthy e deu origem ao gol de Capucho. Secretário. A parar. À procura de uma linha de passe. Encontra Deco. Deco a passar por Drulovic. Capucho. Ainda Capucho. Tiago não conseguiu fazer falta. Deco, Capucho. Excelente a jogada de Capucho. E muito bem Caneira a sofrer falta. Protestam os homens do Porto. E de que maneira? Luís Baila. José Mourinho é o mais exuberante, protestante com a decisão do árbitro, levantando os braços, e agora o árbitro manda parar o jogo e vai falar com o árbitro assistente e dirige-se para o banco, mete a mão ao bolso. Vamos ver o que é que o árbitro vai fazer. Está a falar com José Mourinho e a tomar nota. Vimos o lance em repetição. Mourinho é expulso do banco do Porto. Exatamente. José Mourinho expulso do banco do Porto. Aos 19 minutos aproximadamente da segunda parte. Expulso o treinador do Porto por protestos. Vimos o lance há pouco. Jorge Batista. Aqui vemos José Mourinho zangado com a falta assinalada. Capucho por momentos deu a mão a Caneira e Caneira ao virar-se a escorregar, mas creio que este é o lance em que o árbitro protege sempre o defesa. Não era fácil ali deixar seguir, havendo a hipótese de ter havido uma falta e que há o contacto ao fim e ao cabo. Resta saber, vamos lá ver, resta saber se a repetição é em câmara lenta, e em câmara lenta sempre muitas vezes ilude. Portanto, é preciso um pouco de cuidado a analisar os lances quando se trata de câmara lenta. Alguns
são perfeitamente claros, outros nem por isso. Este é um caso que não se percebe se o jogador escorrega porque há ali um pequeno puxão, se escorrega porque, enfim, escorregou, nada mais. Se bem que tenha havido ali contacto físico. Agora o árbitro cabe ao árbitro. E agora fica esta nota, desculpa Jorge Batista, José Mourinho passa por trás da baliza de Roberenca, parou e voltou para trás para cumprimentar Hugo Profírio, jogador do Benfica. É um ex-jogador de José Mourinho quando estava no Benfica. A questão também é esta, já agora, relativamente a isto, a questão também é esta, o treinador também tem se bem que esteja a viver com emoção, atenção. Contra-ataque no Porto, 3-3. Alenichev, Pena e Capucho. Ainda Alenichev a jogar com Pena, a tentar passar, a cair. Falta, assinala ao árbitro de João Manuel Pinto sobre Pena. Esta é a tal falta inevitável, porque quando o jogador do Benfica vai tentar o corte, a bola sai lá naquele preciso instante. Aqui está. Repare-se. Ele tenta o corte, mas há um toque primeiro do Pena e depois há a falta. Enfim, talvez fosse merecedor até de cartão amarelo. Mas é aquele toque inevitável, o último toque, aqui mais uma vez a ilusão. Parece na camaraleta que a bola é tocada muito tempo antes, mas é quase in extremis no momento em que o jogador do Benfica já não pode retirar a perna e, portanto, aí digamos que é bem trabalhado pelo Pena. E o José Mourinho manda ali de um lado para o outro, creio que ele ia para um lado da bancada e agora vai para o outro. Vai para a bancada central o treinador do Futebol Clube do Porto, quando ele já se dirigia ali para junto do túnel dos balneários, depois recebeu a indicação de que pode ficar na bancada e vai para a bancada o treinador do Porto. Livre, pode ser perigoso, Deco e Paredes, creio que vai ser Deco. Aí está Deco a bater por cima da baliza de Roberenca. Relativamente à expulsão do José Mourinho, é preciso também, muitas vezes, os treinadores têm um ato pedagógico também que têm que ter um comportamento, outro tipo de comportamento também no banco, até porque pode incendiar muitas vezes a própria plateia e isso até é punível e como se viu, acaba na expulsão. Portanto, se bem que seja uma questão emotiva, um treinador que vive bastante os acontecimentos do jogo, mas para todos os efeitos tem que ter alguma calma, porque pode ser prejudicial, inclusivamente, para o meio ambiente, para o ambiente do José estádio. Mourinho está na bancada, na primeira fila da bancada. Ele saltou para o lado de lá. Não se abriu nenhuma porta, ele saltou para o interior da bancada. E a falta sobre Pena. Vai ser um jogo quente até ao fim. Estamos só a meio da segunda parte. E eu que falava em não haver casos ainda há pouco. Aí temos alguma confusão instalada. Capucho, corte de Caneira. Bem mais sereno agora depois de ter sido expulso José Mourinho. Pena a receber. Pode jogar de novo com o secretário. É o que faz. Coloca na área, mas não estava lá ninguém. Ricardo Silva. Deco. Fernando Aguiar. Ainda Fernando Aguiar a lançar Simão. Benfica contra-ataque, Simão com Jorge Andrade. O toque de Jorge Andrade para fora e é pontapé de baliza, diz o árbitro. Ficam zangados Simão e Jorge Andrade. Isto agora é que não é bonito. E vamos lá ver. João Ferreira pôr calma naquele diálogo bem junto. Atenção, há ali um braço de Jorge Andrade. Para mim há aquele braço, e o braço afasta o Simão da disputa do lance. Portanto... É o lance semelhante àquele há pouco, também não foi marcado do outro lado. Aqui está. Naquele momento, Jorge Andrade a afastar Simão, tal como há pouco do outro lado passou em claro uma falta idêntica sobre o do Fernando Aguiar sobre o Deco. Exatamente, também. Só que esta foi dentro da área. Essa é a diferença. Uma devia ter sido assinalada à falta e esta devia ter sido assinalada à grande penalidade, até porque é o braço que afasta. Os jogadores vão em corrida, isto basta um simples toque com o braço para fazer desequilibrar o outro jogador, e os braços, que eu saiba, ainda não são permitidos afastar adversário. Ora, aí estão os casos que eu tinha dito faltarem a este jogo. Era impossível não porque Porto Benfica sem caso. Não porque os desejasse, mas porque o jogo estava a ser anormalmente sereno. Desculpem-me a expressão. 3-2 ganha o Porto. Bem, fica aquele passo do Fernando Aguiar, um passo Excelente. a rasgar, quase também já em desespero, quem queda. Mantorras, ele já marcou hoje, já tem 10 golos marcados
ao serviço do Benfica esta temporada. É o melhor marcador do Benfica. E agora José Mourinho vai falando com Aloísio através do telemóvel. Ou melhor, nem é telemóvel, é através de um rádio que a própria segurança do estádio do Futebol Clube do Porto, para este jogo, arranjou, um a José Mourinho, outro a Aloísio, e é assim que falam agora os treinadores do Futebol Clube do Porto. 12 remates do Porto, 3 golos, 5 do Benfica, 2 golos. Melhor aproveitamento do Benfica nos remates. Ora, aí está o intercomunicador entre Aloísio e Mourinho. Jorge Andrade a não conseguir fazer o corte à primeira. É mais um dado para o espetáculo esta intercomunicação. Mourinho está na bancada, um pouco desviado do banco do Porto, mas quase atrás do banco de suplentes do Porto. Ataque do Benfica, Simão, Drulovic tentava colocar em Mantorras, fazer o triângulo. O corte da defesa do Porto. Foi de Frederic. Benfica que agora encosta o Porto na zona defensiva. Simão, ou melhor, Drulovic, a não acertar na baliza, quase saía pela linha lateral, mas fica um bom pormenor do ataque do Benfica. É um bom trabalho do Drulovic, aqui a tirar o adversário do caminho e depois desequilibra-se um pouco. E já, repare-se que o remate já é feito em desequilíbrio também, sem estar coordenado com a bola. É, e o losango de ataque do Benfica, Simão, Mantorras, Drulovic e Jankauskas, pode causar muitos problemas a qualquer defesa. É, digamos que tem outro dinamismo, sobretudo com a saída do Zalvic, que estava demasiado lento, também não havia ali muito jogo. E criou outro dinamismo o ataque do Benfica. Alenichev, Capucho. Jogar com o secretário, Capucho. Já a passar por Fernando Aguiar. Tentar ganhar a linha de fundo, Capucho. Cruzamento e a bola caprichosamente a ressaltar para o interior do campo. E depois pontapé de baliza, foi Capucho o último a tocar. Carlos Silva com Jankauskas, recuperação de Drulovic, Fernando Aguiar, Tiago, Deco a roubar a bola a Tiago, contra-ataque do Porto, Cândido Costa, à esquerda, há muito que Cândido foi para a esquerda e Capucho para a direita, Alenichev, tem Cândido Costa para trabalhar à esquerda, Alenichev, jogada individual, Cândido Costa, a ganhar a linha de fundo, mas a não aproveitá-la e a ganhar um canto depois. A verdade é que Cândido Costa, quando ganhou a linha de fundo, não tinha muita gente na área, só tinha o Pena. É, por isso ele talvez tenha preferido outra solução. 7 cantos a 1 para a equipa do Porto. Deco na área. Bom trabalho de Deco. Paredes a colocar mal, Drulovic, contra-ataque do Benfica, coloca 4 homens na frente. Recuperação de Pena a funcionar ali como elo entre o ataque e a defesa. É, e é nisto que o Pena é extraordinário, não tanto na concretização, porque falha em demasia, mas na luta e no trabalho que faz pela equipa é um jogador... O problema de Pena é que não marca há 3 meses. Esse é que é o grande problema, sobretudo para quem joga no ataque. Agora, no mais, não se pode acusar nada do Pena, porque é um jogador que se entrega todo à equipa e ao jogo e, portanto, acaba por até, eu já ouvi, buscar bolas até à bandeirola de canto na sua área. Drulovic, o corte de Paredes, a lançar Capucho. O jogo está partido. Ataque de um lado, ataque do outro. Capucho contra Júlio César. E vai Capucho embalado, passou por Júlio César. Cruzou antes da bola sair. Surgir Cândido Costa e o corte de Armando.
Excelente iniciativa de Nuno Capuz, que rende muito mais do lado direito, pelo menos neste jogo. E aí está, Costinha vai entrar daí a pouco. Como dizias, e bem, o jogo está partido, porque as duas equipas estão a jogar já deliberadamente ao ataque, portanto, ali há muito mais espaços. Atenção. Alenichev pode rematar, um desvio, Pena ainda a tentar, seguiu o jogo e os jogadores ficaram parados, alguns. O árbitro para o jogo, assinalando João falta. Manuel Pinto. Não, era para prestar assistência a João Manuel Pinto. Mas acabou por assinalar aí também uma falta de Deco sobre Fernando Aguiar. Os dois jogadores, ou melhor, de Ricardo Silva sobre Fernando Aguiar. Os dois jogadores estavam ali um pouco pegados. Aqui está. E eles que já se frontaram este ano, mas creio que Ricardo Silva não participou nesse jogo. O Fernando Aguiar estava ao serviço do Beira-Mar. Deco a ganhar a posse de bola no meio campo. Drulovic a recuperar. Deco a conseguir ainda assim passar por Drulovic. Pena. Capuz. Tem o apoio de secretário. Ainda vai Capuz do outro lado. Cândido Costa a pedir a bola. Passa por Alenichev. O esférico antes de chegar a Cândido Costa. Cândido contra Armando. Cândido a ganhar a linha de fundo. Ainda Cândido a passar. Pode cruzar, pode ser perigoso. Pena a falhar escandalosamente. O 4-2 para o Porto. É um falhanço imperdoável. Isto é inacreditável, de facto. É inacreditável. 31 minutos de jogo. Podia matar o jogo. Como é que se pode falhar um lance deste? É inacreditável, de facto. Depois de uma jogada genial de Cândido Costa. O que mais podia pedir Pena para marcar um golo fácil? Um passe destes. Digamos que se ele não falhasse tanto há tanto tempo, eu diria que era quase excesso de confiança, porque a bola estava ali. Mas ele tem falhado tanto que isto já faz parte já do corriqueiro. Fernando Aguiar vai ver agora o cartão amarelo. E bem. Já estamos no último quarto de hora. 3-2 ganha o Porto. O jogo está aberto, as duas equipas à procura do golo. De resto, se há pouco referimos que o Benfica não seria uma equipa quando estava em vantagem de contenção e provou ao continuar a tentar jogar da mesma forma, com uma pressão alta, também o Porto não será essa equipa de contenção, até por toda a intranquilidade que se tem gerado à volta desta e das duas equipas. Mas vamos ter o jogo aberto à partida. O jogo está aberto, repare-se que o meio campo praticamente de uma parte e outra quase deixou de existir, as equipas quase jogam por cima da zona do meio campo. E vamos ter alteração no Benfica. O Moreira foi chamar um dos jogadores que está a aquecer. É Robert Enca, estou aqui atrás da baliza do Benfica, muito perto do guarda-redes dos encarnados, que se queixa de um pé e nesta altura recebe assistência o capitão do Benfica. Vamos ver se pode continuar em jogo ou não. Excelente este trabalho do Cândido Costa. Cândido Costa faz um trabalho excelente e depois é inacreditável a forma como o Pena não marca. Está provado porque é que são 3 meses sem marcar. Fez o mais difícil. E obviamente para quem joga naquela zona e falha assim tem que ser penalizado, obviamente. Não se pode ter este tipo de falhas quando o Pena é um jogador muito esforçado. Provavelmente é um jogador que é útil jogar com outro ponta de lança ao lado ou à frente dele. Mas o Ednilson vai entrar no Benfica. Vai entrar o jogador de meio campo. É isso que João Ferreira estará a pensar. Precisa ali de um pouco de ordem na transposição. E se calhar Tiago, que está esgotado, é um jogador que se nota que está cansado, possa ser o sacrificado neste caso. É possível que seja o Tiago o sacrificado. O Ednilson, enfim, tem estado afastado desde algum tempo da equipa do Benfica. Para mim é um jogador importantíssimo, talvez dos melhores a ler o jogo. Eu não sei bem porque é que está afastado, mas é um jogador importante na equipa do Benfica que tem... Há 7 jogos que perdeu a titularidade depois de ter vindo a ser titular várias vezes. Eu creio que foi sobretudo, ou quase na altura em que o Fernando Meira também abandonou o Benfica para ir jogar para a Alemanha. E eu creio que também, passe talvez o exagero, mas acaba por ser também penalizado pelo facto de nunca se ter entendido muito bem com o Fernando Meira. É nessa altura, precisamente. Uma jornada depois, Ednilson deixa... Eu não tinha visto as estatísticas, mas fiquei com essa sensação. Até porque os dois jogadores nunca se entenderam muito bem. E o Ednilson paga um pouco a fatura de algum, apenas a minha opinião, de algum desacerto tático do Fernando Meira quando estava na equipa do Benfica. E o facto de o Porto agora estar a ganhar mais vezes as segundas bolas no meio campo também terão levado João Ferreira a colocar então Ednilson
internacional sub-21, começou a época em grandes, é Ednilson. Mas como referiu Jorge Batista, há muito que está afastado da titularidade, tem jogado muito poucos minutos. Lá está, vai sair Tiago. O Ednilson, na minha opinião, é aquele típico jogador médio defensivo que não prefere jogar sozinho do que ter companhia ao seu lado. E do lado do Porto é Costinha que vai entrar. É o equilíbrio dos meios campos. É. Exatamente, porque quer uma, quer outra equipa começam a ver que aquela zona do meio campo está demasiado desprotegida. Ricardo Silva, aí está, não passou pelo meio campo, foi direto, defesa-ataque. Agora é Frederico, que demora muito tempo a chegar à zona de lançamento. Porto a jogar junto à linha de fundo. Cândido Costa. Excelente pormenor de Cândido Costa. Está a fazer uma bela exibição, Cândido Costa. Grande exibição que está a fazer, sem dúvida. Depois, Alenichev procurava apenas. Estava lá João Manuel Pinto. Jorge Andrade com Ian Kauskas. Ian Kauskas a ganhar à segunda. Simão. Mantorras e Ian Kauskas para a área. Ainda Simão. É o Drlovic. Ou melhor, é o Drlovic. Tinha visto o jogador apenas de costas, agora sim, Simão. E o corte de Ricardo Silva. Drlovic e Simão que têm aparecido do mesmo lado agora. E a diferença até está neste pormenor. Se fosse o Simão, creio que ele arrancava para a baliza. Como foi o Drlovic, não tem a mesma capacidade de arranque, nem a mesma velocidade, preferiu parar. Aí está, e agora é o Simão. Por isso é que surge mais vezes próximo do Drlovic, que está nas costas de Ian Kauskas, e Mantorras a cair para a esquerda. Para a esquerda. Aqui vemos o pormenor de Cândido Costa, brilhante, a passar, a furar por entre os dois jogadores do Benfica. Excelente, excelente. E o Costinha está ali há tanto tempo à espera, quer isto dizer que o jogo ainda não parou. Mantorras, Ian Kauskas na área, Pedro Mantorras contra Paredes. Aí vai Mantorras, Paredes, e é pontapé de baliza, porque Mantorras foi o último a tocar. Muito bem o Paredes aqui, porque não se precipitou, esperou a iniciativa do Mantorras e obrigou quase que o avançado do Benfica a errar. Vai sair o Cândido Costa no Porto. Cândido Costa, que fez uma excelente exibição, principalmente na segunda parte. Teve há pouco dois pormenores excelentes, um deles a dar o golo a pena, que falhou incrivelmente à frente da baliza. Por isso recebe um dos maiores aplausos da noite. Era um jogador que estava praticamente esquecido, com o Otávio recuperado agora neste jogo. E não é difícil ouvir os aplausos. Não, é um belíssimo jogador. E depois no 1 contra 1, repare-se aqui temos a repetição do belíssimo trabalho efetuado ali no meio dos jogadores do Benfica. E isto muitas vezes tem a ver com o facto de nos primeiros toques que dá na bola e as coisas saírem-lhe bem, ganha motivação. Psicologicamente reforça o jogador e ele arrisca muito mais. Ele que acaba por estar na última vitória do Porto ao ter provocado o penalti que deu origem à vitória sobre o Varzim. Costinha, acabado de entrar, a apoiar o ataque. Alenichev. Ainda Alenichev, já marcou um golo, ele que entrou ao intervalo, marcou logo aos 3 minutos da segunda parte. A conquistar um canto, é o oitavo, se não estou em erro, para o Porto. O nono canto para o Porto. 9 cantos a 1 a favor do Porto. De resto, o Porto tem em média por jogo 9 cantos, que é a equipa com mais cantos por jogo. Mas não, 8 cantos neste caso. Tinha aqui a dúvida, 8 contra 1. José Mourinho. E a maior parte pelo lado esquerdo do Futebol Clube do Porto, creio. Neste jogo dos 8, pelo menos 6, se não 7, creio ter apenas Pavlin marcado 1 do outro lado. O José Mourinho agora já está outra vez mais desassossegado. Ele, por momentos, depois da expulsão, ficou ali sentado. E nesta altura optou, dispensou a tecnologia e é um dos roupeiros do Futebol Clube do Porto que vai fazendo o vai e vem entre José Mourinho e Aloísio. 3-2. Os últimos 10 minutos de jogo. Quem perder hoje pode ficar irremediavelmente afastado do título.
Lembro que o Boa Vista já ganhou ontem e à partida para este jogo tinha 9 pontos de vantagem sobre Porto e Benfica. Simão agora a trocar ali umas palavras com alguém do Futebol Clube do Porto, creio mesmo com o roupeiro, se não estou em erro. Secretário. O árbitro a assinalar falta de Secretário sobre Simão. E não parece muito bem porque ganhou vantagem sobre o Simão, posição sobre a bola o Secretário. Paredes, Costinha com Ian Kauskas, ganhou Ian Kauskas. Armando, Frederico com Mantorras nas costas. Frederico foi batido uma vez, dando origem a um gol do Benfica, marcado por Pedro Mantorras. Simão e Mantorras para o Benfica. Deco, Alenichev e Capucho para o Porto marcaram os golos. O Benfica através de 2 cruzamentos com remate na área. O Porto através de 3 ações individuais. Júlio César. Ricardo Silva a deixar seguir até Vítor Bahia. Pena com João Manuel Pinto. Recuperação de Edenilson. Caneira. Simão. 3 internacionais sub-21 a trabalhar em um lance do lado do Benfica. Caneira, Simão e Edenilson. Ainda estava outro em campo, saiu há pouco, era Tiago. A demonstrar uma juventude do meio campo do Benfica, meio campo ataque. Aqui a exceção será o Drulovic. Bom, um ótimo pormenor agora do Júlio César. Que neste particular é de facto tem uma boa capacidade técnica, mas às vezes a defender. Excelente para a central aquilo que ele fez há pouco. Aqui está. Magnífico, magnífico. Soberbo aquele corte, um autopasse por cima de Capucho. Costuma ser ao contrário, os avançados a fazerem isto aos defesas. E agora é quase difícil, Jorge Batista, arrumar as equipas em termos táticos, porque sim, há ali uma enorme perde-se. confusão, compensações de um lado e de outro. Agora perde-se um pouco. Digamos que o Benfica, coordenou um pouco melhor o seu meio campo com a entrada do Edenilson. Repare-se, o Edenilson está a toda a largura do terreno, lê muito bem o jogo e praticamente cobre a área onde invariavelmente a bola passa. Simão e o Mantorras têm trocado várias vezes posição entre o meio e a esquerda. Agora é Simão quem está no meio. Simão cai para a esquerda, cruzamento de Drulovic, mas fácil para Deco. Mas era excelente. O Mantorras deveria ter entrado e ficou parado, portanto perdeu-se o lance. Secretário para Pena. Boa recepção de Pena. Pena agora a ter um pormenor técnico. O problema foi há pouco o remate. Esse é que foi o problema. E a técnica do avançado, a que mais se aprecia, é a do remate. Mais do que da finta. Naquele caso não era remate, era encostar o pé à bola. Jorge Andrade a tentar colocar em Capucho. Caneira bem posicionado. Deco a ganhar sobre Fernando Aguiar. Pena. Deco. Tentar ainda uma explosão. Deco a pedir falta e a protestar. Caneira. Direto para a frente, Paredes com Ian Kauskas. Ian Kauskas tocou para fora. E aqui revemos o lance há pouco entre Deco e Fernando Aguiar. Cá está o braço a funcionar. Aqui a câmara lenta não sabe a intensidade, mas... E o árbitro não tem punido este jogo de braços, quer de um lado, quer de outro. Capucho com Marco Caneira no último momento a roubar a bola a Capucho. 1 minuto para atingirmos os 45 e depois ter levantado a placa de compensação. 3 para o Porto, 2 para o Benfica. Benfica que há muito tempo está longe da baliza de Vítor Bahia. Depois de uma fase em que encostou o Porto um pouco atrás. Capucho. Pena na área a pedir. Capucho não arrisca, dá para Secretário. Deco a tentar entrar.
para Ednilson. 50% de tempo útil de jogo não é bom. O ideal seria arrondar os 60%. O ideal seria o tempo todo. Esse é que era o ideal. Aí está, últimos segundos antes de ser levantada a placa de compensação. Pena. Costinha. Alenichev. Costinha, o Porto agora a conservar a posse de bola. O Benfica a tentar pressionar. E Frederico obrigado a passar para Vítor Bahia. Quanto tempo dá o árbitro? 4 minutos. Estamos a 4 minutos. Tempo corrido de jogo para o fim. 3-2. Enca, curiosamente, aqui a não optar pelo passe longo para a frente. Agora sim, Júlio César. Paredes não foi. Jorge Andrade à segunda. Drulovic. Benfica em busca de 3-3. Sendo que a derrota pode afastar quase irremediavelmente quem perder. Neste caso, o Benfica está em desvantagem do título. O empate compromete de que maneira as duas equipas? É, sem dúvida. Isto é, qualquer uma delas não podia perder pontos. E, portanto, porque complicaria seriamente a sua corrida pelos lugares cimeiros e pelo título. Porque já é alguma vantagem, creio que é 9 pontos. 9 para o Boa Vista antes deste jogo do Sporting. E sem contar com o jogo do Sporting e este jogo. Portanto, em caso de vitória de uma das equipas, ficaria a 6 do Boa Vista e à espera do que fizer o Sporting. A outra poderia, corre o risco de ficar a 10 do primeiro, a 9 do segundo. Secretário a jogar com Ricardo Silva. 3 minutos para o fim. Ricardo Silva agora para Capucho. Porto a manter a posse de bola agora, nestes últimos minutos. Costinha, ainda Deco. Capucho, Costinha, sempre em esforço. Porto a conseguir tocar a bola. E Capucho agora ficou a olhar para cima e a bola estava na relva. É, porque não estava à espera que o Costinha lhe fosse colocar a bola, uma vez que ele estava já com um adversário. Pena com falta sobre Júlio César ou com lançamento. Ali há falta clara e até para cartão. É, sem dúvida. É uma entrada demasiado viril por parte do Pena. Jankauskas ainda a jogar. Jorge Andrade a ficar com a sobra. Deco. Depois, repare-se, na equipa do Benfica há também um problema. Entrou o Ednilson, que arrumou um pouco a casa no meio campo, mas perdeu outro belíssimo jogador que faz muito bem aquela linha vertical no meio campo do Benfica, é o Tiago, e portanto o Fernando Aguiar está muito recuado no terreno juntamente com o Ednilson. Contra-ataque do Benfica. À direita pode ser o cruzamento de Armando. Frederico a dar-lhe luta. Ainda Armando. Ficar com a bola. Depois a cair com falta. De resto já o árbitro tinha dado ali a dedo da vantagem num empurrão de Frederico. Exato. E esta pode ser uma das últimas hipóteses do Benfica tentar chegar ao 3-3. E a falta de Alenichev. Um minuto e poucos segundos para o fim. Estão 6 jogadores do Benfica na área do Porto. Drulovic a bater, Bahia a sair da baliza e a agarrar. Estamos já no último minuto de jogo, tempo absoluto, contando os 4 minutos que o árbitro deu de compensação. A vantagem vai sendo do Porto. Capucho isolado. Pode marcar, excelente Armando, a tirar o pão da boca a Capucho quando ele se preparava para rematar. Acabou por salvar o erro dos centrais, Armando. Aqui está Capucho e depois Armando no tempo certo a evitar. No tempo certo, sem dúvida. 20 segundos para o fim do jogo. 3-2 ganha o Porto. Lançamento para a equipa do Benfica. Os adeptos do Porto vão fazendo a festa, mas ainda timidamente, porque há uma enorme expectativa em torno deste jogo. Poucos segundos para o fim. Aí está, em cima do minuto 49. O corte da equipa do Porto. Lançamento para o Benfica. Já esgotados os 4 minutos que o árbitro tinha dado de compensação. Todos os olhares em João Ferreira, o árbitro de Setúbal. Deve estar próximo ao fim do jogo. Mantorras
O corte do jogador do Porto e acabou nas Antas. Vitória do Porto por 3-2. O Benfica pode ter-se atrasado irremediavelmente, está nesta altura a 9 pontos do Boa Vista. O Porto fica a 6, o Sporting joga já daí a pouco a partir das 9:15 contra o Gil Vicente fora de casa. Aqui revemos os golos deste encontro. Simão para a equipa do Benfica fez 1-0. Deco neste remate soberbo a fazer o 1-1 aos 42 minutos. No reinício do jogo, 3 golos. Alenitchev também numa jogada individual após um canto fez o 2-1 para o Porto. Foi aos 3 minutos da segunda parte. 5 minutos depois, o 3-1 que puxa um chapéu excelente a Roberenka depois de um erro de Júlio César, e o 3-2 final num golo de Pedro Mantorras. Aqui vemos antecipar-se a Frederic. 3-2 o resultado final deste jogo no Estádio das Antas. Os golos do jogo têm o patrocínio de Guaraná Brasil. E aí está visto e revisto aquilo que interessa do jogo, os golos. 3-2. É a altura de atualizarmos a outra informação do dia no telejornal. Já a seguir, recordo então, o Porto ganhou ao Benfica por 3-2.